Se você está com dificuldade em selecionar os métodos de ensino, fica comigo, porque neste vídeo eu vou ensinar a selecionar os métodos de ensino, a classificação dos métodos de ensino e os critérios para selecionar os métodos de ensino. Meu nome é Pedro Bartolomeu e este é o canal Kulonga Kiambote. O que é que nós podemos compreender por métodos de ensino? O método de ensino é o caminho pelo qual se atinge os objetivos de ensino e aprendizagem. Em outras palavras, o método de ensino será o conjunto de ações de ensino pelo qual se assegura o processo de aprendizagem. Portanto, é fundamental que o professor, nas suas ações, encontre caminhos para atingir os objetivos. Conhecemos professores que têm domínio dos conteúdos, têm domínio da disciplina, mas pecam por não conhecer os caminhos que correspondem com a necessidade da sua turma. Daí a necessidade do professor conhecer que métodos, que caminhos deve seguir para atingir os seus objetivos. Quanto à sua classificação, não existe uma classificação universal dos métodos, mas eu vou apresentar aqui esta classificação segundo o professor Claudino Pelete. Existem métodos tradicionais e métodos novos ou ativos. Os métodos tradicionais são aqueles que exigem um comportamento passivo por parte do aluno. Os métodos tradicionais o professor é o centro do processo de ensino e aprendizagem e o aluno é um mero receptor, portanto, dos conhecimentos que o professor vai transmitir. Já nos métodos novos ou ativos, o aluno é o centro do processo de ensino e aprendizagem. O aluno vai ser o centro. O aluno tem um comportamento, tem uma posição ativa. O aluno contribui, participa na construção do conhecimento. Dentre os métodos tradicionais, nós vamos encontrar aqui o método expositivo. Nesse método expositivo, o professor vai apresentar conhecimentos, habilidades e tarefas para os alunos. Assim, os alunos assumem uma posição passiva para receberem simplesmente as informações que o professor transmite. Podemos usar o método expositivo? Sim, podemos usar, desde que o professor recorra a outras técnicas. Temos o método expositivo, o professor pode recorrer à técnica de perguntas e resposta. E o que é que vai ser a técnica? A técnica será a operacionalização dos métodos, ou seja, a operacionalização, a forma como o método se vai desdobrar, tanto isso é que nós vamos chamar técnica. Portanto, o professor pode usar o método expositivo, desde que não use na forma dogmática em que só ele é que sabe. Portanto, pode usar o método expositivo, mas na forma dialogada, recorrendo a técnicas de perguntas e resposta. Para os métodos novos ou ativos, existem vários métodos novos ou ativos, dentre os quais temos aqui o trabalho em grupo. Este método de trabalho em grupo é um método rico que consiste em professor dividir a turma em função do tamanho, em função do número de alunos que tem. O professor vai dividir em grupo e cada grupo vai receber uma determinada tarefa. Portanto, o professor vai supervisionar, os alunos vão realizar essa tarefa que vai os ajudar a desenvolver a sua autonomia, o espírito de cooperação e o professor vai fazer apenas o acompanhamento. Temos também um método ativo, que é o método de solução de problema. Parte de início que ensinar é apresentar problemas e aprender é solucionar os problemas. Portanto, o professor apresenta problemas aos seus alunos e, na medida que os alunos estiverem a resolver os problemas, estarão a construir o seu próprio conhecimento. Temos aí o método de trabalho independente, portanto, que consiste também o professor deixar tarefas, deixar exercícios para os alunos irem responder de forma independente, de forma autônoma, sempre sob a supervisão do professor. Portanto, nesse trabalho independente, o professor vai ter um papel menos ativo, o professor vai ter um papel menos interventivo, então serão os alunos a resolverem os exercícios. Temos o método de elaboração conjunta. No método de elaboração conjunta, é um método que apela pelo diálogo. Portanto, é um método que apela para uma comunicação multifacética, em que o aluno aprende com o professor, o aluno aprende
com outro aluno, assim sucessivamente. Portanto, vai gerar um diálogo, mas um diálogo programado em função daquilo que são os objetivos que o professor traça para atingir no final da sua aula. Temos o método Montessori, método Maria Montessori, tanto que é um método que apela pela liberdade. Temos o método de estudo dirigido, temos o método de dramatização, que é um método também muito importante. Este método recomenda-se, sobretudo no ensino fundamental, pode ser para os outros níveis também, tanto em que o professor dá um tema e estes alunos vão procurar dramatizar, vão procurar encenar. Vamos supor que o professor apresente o tema sobre a gravidez na adolescência, por exemplo. Então, os alunos podem encenar isso, representar uma família. Nesta família tem uma menina e esta menina tanto não ouviu as orientações, os conselhos, ou então esta menina não recebeu as devidas orientações dos pais, tanto e acaba por estar concebida. Quais são as consequências que advêm, tanto desta gravidez? Os meninos vão ensinar isso, tanto certeza que a aprendizagem que há de vir, os meninos nunca se vão esquecer, porque eles vão ouvir e também vão ver, sem esquecer que serão eles a fazerem pesquisa, fazerem busca de informações. Tanto torna-se a aprendizagem mais significativa, mais próxima da realidade dos meninos. Portanto, temos aqui o outro método, que é o método de estudo de caso. Tanto que é fundamental também o professor trabalhar com este método. Portanto, vejamos aqui, reitero, que não existe uma classificação universal dos métodos, não existe também uma descrição universal dos métodos. O professor vai escolher os métodos que correspondem com a necessidade da sua disciplina, com a necessidade da sua turma, com a realidade dos seus alunos. Falando disso, veremos quais são os critérios para selecionarmos os métodos. Não basta escolhermos um método porque é novo, que está na moda, porque as pessoas estão a usar. Há critérios a seguirmos para selecionarmos os métodos de ensino. Primeiro critério, os métodos devem estar adequados com os objetivos estabelecidos. Os métodos que eu tiver que escolher devem estar adequados com os objetivos traçados. Eu tenho objetivos, tenho os conteúdos. Agora, para eu atingir esse objetivo, que método vou usar? Portanto, não basta eu escolher qualquer método. Tenho que ver se este método está adequado com os objetivos que eu tracei. O outro critério é ver a natureza do conteúdo. Que tipo de conteúdo eu vou transmitir? Se é uma aula nova, uma aula de consolidação, tantos métodos vão variar também. Uma disciplina de matemática, língua portuguesa, história, tantos métodos vão variar em função da natureza dos conteúdos. O outro critério é o critério das características dos alunos, a idade dos alunos, o nível de desenvolvimento mental das crianças, o grau de interesse, as experiências dos alunos também constitui critério de seleção dos métodos. O outro critério tem a ver com as condições físicas e o tempo disponível. As condições físicas da sala de aula ou do espaço em que vamos ter a aula, portanto, também deve ser um critério para selecionarmos os métodos. Quanto tempo eu tenho também é um critério, como por exemplo, eu se tiver 45 minutos, vai me dificultar se eu tiver que usar um método de trabalho em grupo. Pode ser que o tempo não venha a ser suficiente, até que eu estruturar o espaço, fazer aquela divisão, até dar as tarefas, até os alunos compreenderem, até desenvolverem, pode ser que os 45 minutos não venham a ser suficiente. Então o professor vai selecionar os métodos de acordo com o espaço em que tiver, de acordo com o tempo que tiver. Tá? E não esquecer todos esses critérios para organização e seleção dos métodos. Outro elemento fundamental que o professor não pode esquecer é a riqueza de uma aula está na diversificação dos métodos. O professor deve diversificar os métodos. Não é saudável, não é pedagógico o professor só fazer o uso e abuso de um único método, tornando as aulas monótonas, tornando as aulas mecânicas sem atrativo. Portanto, um bom professor sabe diversificar os métodos, sabe variar os métodos, sabe enriquecer os métodos com novas técnicas para tornar o ensino cada vez
mais significativo, mais impactante. Fico por aqui. Não esqueça, se ainda não é inscrito, não deixe de inscrever no canal. Já é inscrito, comente, deixe as suas dúvidas para eu dar o esclarecimento, para eu poder responder. Portanto, fico por aqui.